Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui, mais um encontro de direito constitucional falando sobre Constituição, ok? Bom, é importante relembrarmos aqui brevemente que na última aula nós falamos de elementos do Estado, nós falamos de Constituição, da estrutura de Constituição, preâmbulo, núcleo constitucional, corpo constitucional e os atos das disposições constitucionais transitórias, né? Sobre o preâmbulo, falei com vocês da natureza jurídica dele. E a natureza jurídica dele, nós sabemos que tem três teses, e a tese que predomina, a tese que nós vamos marcar na prova como certa, é a tese da irrelevância jurídica, porque o nosso órgão jurídico maior, Supremo Tribunal Federal, entendeu que o preâmbulo não é norma jurídica. Ainda sobre um preâmbulo, cumpre dizer para vocês que ele faz menção ao nome de Deus, não é? Vamos lá, bota aí, produção, na tela de novo o preâmbulo, só para a gente explicar essa parte aqui para vocês. Olha só, se vocês forem lá nas três últimas linhas, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Pode voltar a imagem para mim. Veja bem, o nosso Estado, ele adota uma religião oficial. Olha que pergunta importante. O nosso Estado, em outras constituições, já adotou uma religião oficial. Por exemplo, na Constituição de 1824, a religião oficial do Brasil era a religião católica apostólica romana. No entanto, na Constituição atual, na Constituição de 1988, o nosso Estado é um Estado laico, um Estado desprovido de religião, também chamado de Estado não confessional. Mas, professor, o que significa o nome de Deus na Constituição? Bom, já sabemos que o preâmbulo, o nome de Deus está lá no preâmbulo, e o preâmbulo não é norma jurídica, apenas apresenta a Constituição. Mas a existência do nome de Deus na Constituição é apenas um respeito àquelas pessoas que possuem alguma crença, ok? Apenas isso. E, sabendo que o preâmbulo não tem validade jurídica, e este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, isso fica tranquilo para a gente entender que o fato do nome de Deus estar previsto, de estar lá a palavra Deus no preâmbulo, não significa que o Estado brasileiro esteja aí adotando uma religião, ok? O nosso Estado, ele é laico, é um Estado não confessional, ok? Bom, continuando aí, na aula nós falamos sobre a supremacia da Constituição, sobre o fato da Constituição Federal ser hierarquicamente superior a todas as outras normas infraconstitucionais. E junto da Constituição superior e do lado dela é também o Decreto-Lei 6949 de 2009, que se resultou de um tratado internacional, de uma convenção internacional sobre os direitos da pessoa com deficiência. Por essa razão, temos que, junto, lá no topo da pirâmide, temos, na verdade, um bloco de constitucionalidade, no qual consta a Constituição Federal e mais o Decreto-Lei 6949 de 2009. E por essa razão, e pelo princípio da supremacia constitucional e pela Constituição, pelas normas constitucionais serem hierarquicamente superiores, todas as outras leis e normas infraconstitucionais devem obedecer ali aquele bloco de constitucionalidade. O decreto-lei é Constituição por força do artigo 5º, parágrafo 3º, que vocês, sim, devem ler em casa, ok? E aquelas normas, aqueles tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos, mas que não obtiverem ali o procedimento, o quórum suficiente, ou não seguiram o procedimento específico do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, eles são normas, acabam se tornando normas dotadas de supralegalidade. Supralegalidade porque estão acima das normas infraconstitucionais, mas abaixo da Constituição, ou abaixo do bloco de constitucionalidade. Ok? Bom, tendo dito isto,
podemos iniciar o nosso estudo do artigo 1º ao artigo 4º, que é o título 1 da Constituição, chamado de Princípios Fundamentais. Vamos pôr no quadro. Núcleo constitucional, princípios fundamentais. Princípios fundamentais. O núcleo constitucional está do artigo 1º ao artigo 4º da Constituição Federal de 1988. Relembrando para vocês que na nossa plataforma há uma Constituição nossa, uma Constituição do Aprovário, preparada por nós com muito carinho para vocês aí acompanharem as nossas aulas. Não existe possibilidade de vocês acompanharem as minhas aulas sem a Constituição, ok? Tintim para vocês, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Nossa, professor, mas você toma água no meio da aula. Gente, aqui a nossa aula é natural. Escrevemos no quadro, na lousa mesmo, não tem nenhum aparato digital que faz com que a nossa aula seja virtual demais. Eu acho importante aprender através dos métodos tradicionais antigos, eles são eficientes. Então, se eu espirrar, vocês vão ver. Se gritarem saúde do outro lado, eu vou ouvir e vou agradecer. E se precisar de tomar água, vocês vão me ver tomando água. Isso tudo para ser uma aula bem natural para vocês, ok? Bom, retomando o nosso estudo. Núcleo constitucional, princípios fundamentais, artigo 1º ao artigo 4º. Por que se chama núcleo constitucional os artigos 1º ao 4º, professor? Chama-se núcleo constitucional porque, no que pese não existir hierarquia entre as normas da Constituição, todas as outras normas devem ser interpretadas à luz desses princípios que estão lá nesse primeiro título da Constituição, artigo 1º ao artigo 4º. Ok? E essa interpretação se faz porque os princípios fundamentais, ou o artigo 1º ao 4º, traça as características. Escrevem aí no cadernão de vocês. As características mais importantes que definem o Estado brasileiro. Agora, essa é a última vez que eu uso com vocês esse termo, Estado brasileiro, porque, na verdade, o nome do Estado brasileiro, Brasil, pessoal, o Brasil tem um nome. E o nome do Brasil é República Federativa do Brasil, ok? Vocês não têm um nome aí? Eu tenho um nome, não é? Um nome completo, com nome, sobrenome, prenome, sobrenome, não é isso? Vocês também têm. O nome do Brasil, ó, em outras constituições anteriores, já foi Estados Unidos do Brasil. Hoje não. Hoje o nosso nome é República Federativa do Brasil. E vocês vão entender por que o Brasil hoje se chama República Federativa do Brasil, ok? Bom, coloca na tela, produção, o primeiro artigo aí da Constituição. Vamos ler junto, ó, título 1 dos princípios fundamentais, artigo 1º. Olha, já traz o nome completo do Brasil. Que legal, hein? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Bom, antes de nós fazermos qualquer análise dos incisos, né, que são os números romanos aí desse primeiro artigo, estão em negrito aí para vocês, soberania, cidadania, etc., eu quero fazer uma análise junto com vocês do caput. O caput é essa primeira parte do artigo que está logo depois do número, ok? E olha, quando a gente fala a República Federativa do Brasil, já vemos aí, logo nesse nome, dois
princípios importantíssimos. Então, vamos estudar o primeiro princípio aqui no quadro, ok? O primeiro princípio que nós vamos estudar é o princípio federativo. Princípio federativo é o primeiro princípio fundamental que define o nosso Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil. Lembra que nós falamos do nome e tem República Federativa. E o princípio é federativo. E por quê, hein, gente? O que significa o princípio federativo? Por que nós somos uma federação? A característica mais importante da federação é porque nós somos um Estado cuja extensão territorial, lembra lá de elementos quando falamos que para ser Estado precisa haver um território? Da delimitação geográfica? Olha, o nosso território, o território brasileiro, é imenso. É um dos maiores países em extensão territorial do mundo. E por essa razão, para que ele seja administrado, é necessário que haja o quê? Uma descentralização administrativa. Então vem aqui, produção, na câmera comigo. Vamos lá. República Federativa do Brasil. Aí, no próprio artigo 1º caput, está dizendo que a República Federativa do Brasil, ela é formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Ok? Está dizendo isso? Vamos lá? Bota na tela de novo o artigo 1º, por favor. O artigo 1º diz: República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Ok, vamos voltar aqui para o quadro. Ou seja, a nossa República Federativa do Brasil, ela descentraliza o poder para entes federados, a União, os estados, e aqui, ó, quando falamos em estados, são estados membros. E eu posso falar de estados membros como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo. E aproveito para mandar um abraço para todos eles, ok? Todos os estados brasileiros. Então, estados membros. Além deles, temos município como ente federativo, e aí os municípios, né, nós temos as cidades, né, que são os municípios diversos, mais de 5.000 municípios em nosso país, e o Distrito Federal, que se situa em Brasília. Todos eles são entes autônomos. Por essa razão, ó, qual que é a primeira característica do princípio federativo? A primeira característica é que o princípio federativo se traduz na descentralização do poder para entes federados. Ok? Pois bem, só que esses entes federados, pessoal, esses entes federados, a União, os Estados-membros, o município e o Distrito Federal, eles são dotados de autonomia. Eles são dotados de autonomia. Cada um deles são autônomos. Então, os entes federados, ó, vamos completar aí no cadernão de vocês, eles são autônomos, ok? O que isso quer dizer? Lembra quando falamos que para ser Estado, além de povo, território, é preciso que haja um governo soberano ou que haja soberania? Veja, esses entes, eles são autônomos, mas eles não são soberanos. E esta é uma informação extremamente importante. E a gente vai entender por quê já já. Mas o que significa essa autonomia? Essa autonomia, pessoal, significa que esses entes federados, eles são autônomos para se auto-legislar, para se auto-administrar
e possui todo um aparato próprio judiciário. Então, tem a justiça estadual também, por exemplo, né? Então, eles têm autonomia para se auto-administrar, se auto-legislar, se autogovernar, ok? Por exemplo, nos estados, nós temos aqui, ó, as assembleias legislativas. Nos municípios, nós temos aqui para autolegislar as câmaras municipais. Para auto-administrar os municípios, as prefeituras, né? Os governos, ok? Nos estados membros. Ou seja, são entes dotados de autonomia, não são dotados de soberania. Uai, professor, mas se eles não são dotados de soberania, eles não são Estado? Não, eles não são Estado-país, como a gente viu lá nos elementos do Estado. Na verdade, a soberania pertence ao conjunto, à República Federativa do Brasil, ok? Então, os entes são dotados de autonomia, mas eles não têm soberania. A soberania é o conjunto que pertence à República Federativa do Brasil. Portanto, cada um desses entes autônomos podem se auto-administrar, se auto-legislar, ok? Pois bem, então nós temos aqui a primeira característica do princípio federativo: descentralização do poder para entes federados, entes autônomos. E olha, é importante a gente falar desses entes federados, porque vocês verão que no direito administrativo, esses entes federados compõem a chamada administração pública direta. Mas isso é para a aula de direito administrativo, com o professor, com a professora de direito administrativo de vocês, ok? O que nós vamos estudar aqui é esses entes federados em âmbito de direito constitucional. E eles têm ali, cada qual, a sua competência estabelecida pela Constituição. E por essa razão nós vamos para a segunda característica da federação ou do princípio federativo. Portanto, característica do princípio federativo é a repartição de competências. Em nossa Constituição, há competências estabelecidas para cada um desses entes autônomos. Lá está escrito como que atribuições cada um deles carrega, possui, para poder gerir, para poder se autolegislar, se auto-administrar, exercer aquilo que nós chamamos de autonomia, ok? Outra característica aí do princípio federativo é a inexistência, isso é importante, vocês vão perceber, do direito, inexistência do direito de secessão. Que é isso, hein, professor? Então, quer dizer que uma característica do princípio federativo é a inexistência do direito de secessão. Sabe por quê? Vem cá, gente, olha só. Vamos fazer um desenho bonitinho aqui. O mapa do Brasil é um negócio assim, não é? Ok, parece mais a África, mas aqui, ó, é o mapa do Brasil, ok? A possibilidade do sul, da região sul do país, ou um determinado estado, falar assim, olha seu Brasil, ó, o negócio aí não tá legal para você, eu tô pedindo demissão, não quero mais fazer parte de você, e agora eu, sul, serei um país independente, serei um estado independente. E a pergunta é, pode isso, Arnaldo? Claro que não, né? E não existe o direito de secessão. O direito de secessão seria a possibilidade de um determinado estado, de uma determinada parte do Brasil, sair do Brasil e se tornar um estado independente. E por que, hein, gente? Não existe o direito de secessão na federação. Porque esses entes, eles não são dotados de soberania. Eles são tão somente dotados de autonomia. Para serem estado independente, lembrem lá dos elementos do estado que nós estudamos. Eles precisam de ter soberania. E soberania é algo que eles não possuem. Possuem, no entanto, apenas a autonomia. E está prevista a autonomia nas repartições de competências ao longo do texto constitucional. Ok?
ok? Portanto, inexiste no Brasil o direito de secessão, ok? Um Estado não pode se desvincular do Brasil e se tornar um Estado independente. Olha, interessante, né? O Estado de Minas Gerais, por exemplo, é do tamanho da França. Poderia ser um Estado independente? Não, não poderia ser um Estado independente, porque não é dotado de soberania. Então, somente é dotado de autonomia. Muito bem, vocês acertaram, ok? Então, característica do princípio federativo. Descentralização do poder para entes autônomos, né? Também chamado de entes federados, ou entes da administração pública direta. Temos também, pelo princípio federativo, a repartição de competências. Sabemos que, pelo princípio federativo, inexiste o direito de secessão. Não pode acontecer a separação. Mas aí vem uma questão interessante e prática que nós vivemos há alguns anos atrás. Lembrem vocês que lá no mapa do Brasil tem o estado do Pará, não tem? O estado do Pará ia se dividir em 3, não era? Seria Pará mesmo, Tapajós e também teríamos Carajás, ok? Pode isso, Arnaldo? Um estado pode se dividir em outros estados? Não, professor, porque inexiste o direito de secessão. Gente, aqui é diferente. Aqui já poderia ser. Por quê? Porque nenhum desses novos estados que iriam surgir seria um estado independente, um país. Eles continuariam sendo o Brasil. Porém, Pará não seria mais toda aquela extensão que a gente já sabe. Pará iria se dividir em 3 novos estados membros. E não aconteceu por quê, professor? Por que que houve todo esse rebuliço? Eu até lembro disso, vi no Jornal Nacional e de fato não aconteceu. Gente, vamos dar uma lida? Vamos lá na Constituição, no artigo 18, parágrafo 3º. Junto comigo, por favor. É para procurar, professor? É para procurar, gente. Vocês têm que manusear o texto constitucional. Quanto mais vocês manusearem, quanto mais vocês lerem, mais familiarizados vocês estarão e, por conseguinte, estarão aptos aí a acertar todas as questões que envolvam os princípios fundamentais, principalmente o princípio federativo, ok? Então, ó, o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. Ah, não achei ainda, professor. Dá uma pausa no vídeo que vocês vão encontrar já já, ok? O artigo 18, parágrafo 3º, diz que os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou tornarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Gente, por que que Carajás e Tapajós não surgiu para se tornar Estado membro junto com o Pará? Por uma simples razão. Houve um plebiscito e esse plebiscito, que é uma consulta popular prévia, a população disse, olha, não topamos, não queremos a divisão do Estado do Pará, portanto, continuaremos sendo Pará e em obediência ao artigo 18, parágrafo 3º, ok? A população interessada, ó, não aceitou e, portanto, Pará não pôde ser dividido em Tapajós e Carajás, ok? Mas poderia haver essa divisão? Poderia. É uma divisão interna. Veja que não fere o direito de secessão do princípio federativo por uma simples razão. Não há uma separação do Brasil. Eles seriam novos estados membros, ok? Isso significa que no Brasil admite-se uma reorganização administrativa. Isto também é possível com os municípios, ok? Um determinado município pode se subdividir em 2, desde que cumpra os requisitos do artigo 18, parágrafo 4º, que vocês também podem dar uma lidinha, ok? Bom, outra característica importante aí para vocês do princípio federativo é o fato de o princípio federativo ou a federação ser cláusula pétrea. Ser cláusula pétrea. Ah, então quer dizer que a federação
ela é a forma de Estado e significa o quê? Significa que nessa forma de Estado não pode haver nenhuma alteração na Constituição tendente a abolir essa forma federativa, ok? Porque ela é cláusula pétrea, é cláusula de pedra, não pode diminuir, não pode quebrar. A modificação dela deve ser só para ampliar, nunca para restringir, ok? É que eu não disse para vocês, vem cá, Marcelo, por favor. Marcelo é o nosso cameraman, viu, gente? Que o princípio federativo, ele se traduz, podem escrever aí, ó, se traduz na forma de Estado da República Federativa do Brasil. Portanto, a nossa forma de Estado, ela é federação. O nosso princípio é o princípio federativo. Portanto, nós temos todas essas características que definem o nosso Estado brasileiro. E a federação, ela é cláusula pétrea. Onde que está escrito isso, professor? Vamos juntos. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. É para procurar? É para procurar. Vamos lá. Artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, ou seja, tendente a diminuir. Inciso 1, a forma federativa de Estado. Portanto, o nosso princípio federativo define a nossa forma de Estado. A nossa forma de Estado é federação. E por ser uma federação, estar lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º, é considerado cláusula pétrea. Cláusula pétrea, pétrea significa ser de pedra. Não pode diminuir, não pode quebrar. Ok? Então, não pode ser modificado a nossa forma de Estado, a não ser que seja para ampliar os efeitos da federação, nunca para diminuir, nunca para abolir, ok? E essa é uma característica importantíssima, importantíssima do princípio federativo, justamente o fato de ser considerado uma cláusula pétrea, ok? Lembrando que inexiste o direito de secessão, é cláusula pétrea, princípio federativo impõe uma descentralização do poder, justamente porque o nosso território é gigantesco, temos que distribuir e descentralizar o poder para melhor administrar o país, há uma repartição de competência para os entes autônomos. Professor, eu ouvi você dizer que aqui em determinado artigo, no artigo 18, que existem territórios federais. Gente, os territórios federais hoje, atualmente, não existem no Brasil. Já existiu, Fernando de Noronha, por exemplo, era um território federal. Mas o território federal não pode ser considerado ente autônomo. Território federal é um território que pertence a um dos entes autônomos, que é a União. Mas território federal não é ente federado, portanto, não é dotado de autonomia e, no que pese não existir atualmente no nosso Estado brasileiro, pode ser que no futuro surjam alguns novos territórios federais aí, e se surgirem, não serão entes federados nunca, serão territórios federais pertencentes aí à União, ok? Bom, voltando ao artigo 1º na tela, por favor, produção. Vamos lá. Enquanto isso, dou mais um gole aqui na água. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos... Vejam só, estudamos, podem voltar a imagem para mim, estudamos o princípio federativo. A nossa forma de Estado é a federação. Beleza? Beleza. E, professor, eu percebi aí no artigo 1º que também o nome do Brasil é República. Além de federativa, tem República. Então, vamos estudar agora o segundo princípio. Vamos estudar, neste momento, o segundo princípio fundamental do núcleo constitucional, título 1 da Constituição, que é o princípio
princípio republicano. Além de sermos uma federação, nós também somos uma república. E o princípio republicano, pessoal, anotem aí no cadernão de vocês, ele define a nossa forma de governo. O princípio republicano define a nossa forma de governo. Enquanto a federação definia a nossa forma de Estado, o princípio republicano define a nossa forma de governo. E eu digo para vocês que o examinador das diversas provas de concurso adora confundir vocês, perguntando o que é forma de Estado e o que é forma de governo. E eu vou dar uma dica para vocês não esquecerem, ok? Lembrem, qual é a nossa forma de Estado? Forma, vem comigo aqui, forma de Estado. Veja que as iniciais da forma de Estado é F e é a letra E. Portanto, a nossa forma de Estado é uma federação, forma federativa, ok? Agora, a forma de governo não tem nada a ver com república, né? Mas veja que a gente pode ir por eliminação. Se a questão te perguntar o que é forma de Estado, o que é forma de governo, você vai lembrar que forma de Estado refere-se à federação. E qualquer outra forma que tiver, forma de governo, por exemplo, aí vai ser qualquer outra coisa, menos federação, ok? Há uma grande chance de ser republicano, princípio republicano, forma de governo, república. E república, pessoal, república vem da palavra res pública. Res significa coisa e pública significa do povo. Portanto, república é coisa do povo. E por ser coisa do povo, as características que envolvem a república diz respeito à forma de relação existente entre governo e governado. Portanto, a primeira característica aí da república é a transição de poder. Ok? Como que se dá a transição de poder numa república? Melhor dizendo, deixa eu substituir a pergunta. Como que se dá a transição de poder numa monarquia? Imagine que você está lá, vamos imaginar a Inglaterra. Inglaterra, nós temos a rainha da Inglaterra. Como é que a rainha da Inglaterra deixará de ser rainha? Ela apenas deixará de ser rainha da Inglaterra quando ela falecer. E falecendo, haverá transição de poder? Sim, haverá transição de poder para quem? Para o próximo herdeiro da coroa. No caso, o príncipe Charles passará a ser o rei da Inglaterra. Isso porque na Inglaterra existe o quê? A monarquia como forma de governo. Ok? Mas no Brasil não. No Brasil, nós decidimos em plebiscito, em 1993, que o Brasil não será monarquia. O Brasil será uma república. Então a transição de poder aqui, ó, ela se dará pela eletividade. Eletividade. Ora, res pública não é coisa do povo? Então, o povo é que define quem que vai exercer o poder. E ele vai definir quem exercerá o poder através de eleições. E uma outra característica aqui do princípio republicano é a existência de mandatos temporários. Ok? Portanto, ó, nós vamos eleger lá o nosso governante e ele não vai ficar para sempre como a rainha da Inglaterra. A transição de poder não se dá por uma questão hereditária, mas sim por eleições. Eleições onde o povo escolherá ali seus representantes. E aí, aproveitando, vamos ver aqui, ó, os mandatos temporários.
quem exerce ali, quais são os governantes que exercem mandatos? Então nós temos o presidente da República. O mandato dele é de 4 anos, ok? Nós temos quem mais? Nós temos dentro do Poder Executivo o governador de estado, também com mandatos de 4 anos. Ainda dentro do Poder Executivo, nós temos os prefeitos, também com mandatos de 4 anos. Passamos então ao Poder Legislativo. No Poder Legislativo, nós temos os senadores e nós temos os deputados federais, ok? Os senadores, eles possuem mandatos de quantos anos? De 4 anos? Não! Os senadores são os únicos que possuem um mandato diferente. O mandato do senador é de 8 anos, ok? Deputado federal possui mandatos de 4 anos. Os deputados estaduais, também 4 anos. Os vereadores, ainda falando em poder legislativo, também exercem mandatos de 4 anos, ok? Então, o único que exerce um mandato maior é o senador, tá? O mandato dos senadores é de 8 anos, ok? Então, características da República, mandatos temporários, ok? Eletividade, todas essas são características aí do princípio republicano, ok? Outra característica do princípio republicano, e justamente por haver eleições e mandatos temporários, é a igualdade. Igualdade. Por que a gente fala em igualdade quando falamos em princípio republicano? Muito simples. Veja que numa monarquia não existe igualdade para exercício do poder, mas já numa república, qualquer um, desde que esteja com seus direitos políticos em ordem, eles podem exercer cargo de governo. Eles podem ser governantes, eles podem ser eleitos. Portanto, olha, se qualquer um do povo puder se candidatar, estando em pleno gozo de seus direitos políticos, sendo eleito, irá governar. É uma característica que resulta da igualdade propiciada pelo princípio republicano, ok? Outra característica do princípio republicano, é que ele é um princípio constitucional sensível. Princípio constitucional sensível. O que significa isso? Significa que ele não é cláusula pétrea, explícita. O princípio republicano é até cláusula pétrea implícita. Mas, mais do que isso, ele é o quê? Um princípio constitucional sensível, conforme o artigo 34, inciso 7º. Ok? Vamos lá? Vamos ver o que está escrito no artigo 34? Artigo 34 da Constituição. A União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da federação. Vamos lá, no inciso 7º, perdão, inciso 7º. Assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Letra A, linha A, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Vejam vocês que a forma republicana é um princípio constitucional sensível. E se ela for desrespeitada, pode haver intervenção da União Federal. Ok? E é claro que se houver uma quebra ou uma ameaça à forma de governo, à república, o que poderá acontecer? O Estado terá que intervir, porque pode haver um colapso na forma de governo no nosso país. Ok? O princípio republicano é extremamente importante e, por ser importante, é considerado um princípio constitucional sensível por força do artigo 34, inciso 7º, a linha A. Ok? Então, é um princípio constitucional sensível. Embora não seja cláusula pétrea explícita, se for violado, se for ameaçado, pelo fato de ser
princípio constitucional sensível, pode haver o quê? Intervenção federal. Intervenção federal, pessoal, é a União intervindo e retirando, ainda que em caráter temporário, a autonomia daquele ente federado que está violando o princípio republicano. Vejam só, imaginemos que um determinado estado da federação esteja violando o princípio republicano. A União intervirá e retirará daquele ente federado a sua autonomia. Por quê? Porque ele está violando o artigo 34, inciso 7º, a linha A. A forma de governo, portanto, é republicana, ok? Bom, mais uma característica do princípio republicano, anotem aí, é a obrigação. Mais uma característica, eu vou apagar aqui, ó. Mais uma característica é a obrigação dos governantes prestarem contas da administração. Ok? E se essas contas não estiverem corretas, poderá haver o quê? Responsabilidade administrativa. Isso é tão atual, né? Estamos vivendo aí, ó, em nosso país, o quê? Um impeachment, porque uma presidente, a presidenta Dilma, cometeu crime de responsabilidade, isso, e por isso está sendo afastada ali do seu cargo. E isso é uma característica da nossa forma de governo, da forma de governo republicana. Por essa razão, por essa responsabilização que ela está sofrendo, ela está sendo afastada, ela está perdendo ali o seu cargo, ok? Justamente porque ela cometeu um crime de responsabilidade. Agora, existe a obrigação do presidente da República de apresentar anualmente as contas para o Congresso Nacional. Isso também decorre do princípio republicano da nossa forma de governo, ok? Bom, estudamos então, até agora, a nossa forma de Estado, que é a forma federativa, ok? Cujas características é descentralização de poder para entes autônomos, é cláusula pétrea, a repartição de competências, e não existe o direito de secessão, não foi isso? E estudamos o princípio republicano, que define a nossa forma de governo, a obrigação dos governantes de prestarem contas da administração, mandatos temporários, eletividade e transição de poder, ok? E o princípio republicano, muito importante, é considerado princípio constitucional sensível por força do artigo 34, inciso 7º, a linha A. Mas, voltando ao artigo 1º da Constituição, bota na tela. A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Vejam bem, Estado democrático de direito. O que significa, pessoal, o Estado democrático de direito? Significa que nós temos mais um princípio fundamental a estudar aqui, e é o último da aula de hoje que nós vamos estudar, ok? Princípio democrático. O princípio democrático, ele define o nosso regime o princípio democrático define o nosso regime de governo. Ou seja,
quais são as características do princípio democrático que define o nosso regime de governo. Bota aí na tela o artigo 1º. Vamos ler, vamos saltar todos esses incisos aí. Está aí na tela para vocês já. Vamos saltar todos os incisos e ler o parágrafo único. O que diz o parágrafo único? Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Traz a imagem para mim. Gente, então vem cá. Para a gente descobrir qual que é o nosso regime de governo, veja bem, não é a nossa forma de governo, não é a nossa forma de Estado. O princípio democrático se traduz no nosso regime de governo. Tá? Então, quais são as formas de democracia existentes aí no mundo? Nós temos que existe a democracia direta, e existe também a democracia indireta. A democracia direta é aquela em que o povo participa diretamente das decisões. Essa é a democracia direta, aquela em que o povo participa diretamente das decisões. E a democracia indireta, por sua vez, é aquela que o povo ele não participa, ele não decide diretamente. São os representantes eleitos que decidem, que tomam as decisões, ou os representantes eleitos que decidem administrativamente, legislando. São os representantes eleitos. E aí, se eu pergunto para vocês, qual é a nossa forma, qual é o nosso regime de governo? Ah, vocês vão dizer, o nosso regime de governo, professor, é a democracia indireta. Por quê? Porque nós elegemos os nossos representantes. Mas vejam só, além de nós elegermos os nossos representantes, que nos representam lá no poder e tomam as decisões em nosso nome, nos representando, nós temos no nosso Estado, nós temos na nossa Constituição, formas em que o povo vai tomar as decisões no lugar aí dos representantes. Ah, é? É sim. Já citei alguns aqui para vocês. Então vejam só. Quais são as formas em que o povo no Estado brasileiro, na República Federativa do Brasil, irá participar diretamente? A primeira delas, pessoal, é o voto. O voto é uma forma de participação direta, onde nós elegemos aqueles representantes que vão decidir indiretamente para nós. Mas a primeira forma de participação direta é o voto. A segunda forma de participação direta do povo nas decisões é o plebiscito. O plebiscito é uma consulta prévia, lembrem de pré, ok? Plebiscito, uma consulta prévia à população sobre determinada questão, ok? Além do plebiscito, nós temos o referendo. O referendo é uma confirmação popular, é uma consulta popular também que visa confirmar acerca de uma determinada lei que foi posta em nosso ordenamento jurídico e que depois o povo irá decidir se essa lei continuará vigendo ou não. É o que aconteceu com o Estatuto das Armas, ok? Além do referendo, temos também a iniciativa popular, que é a possibilidade do povo elaborar projeto de leis. É claro que existe uma série de requisitos.
como, por exemplo, a participação de 1% de todo o eleitorado nacional para haver um projeto de lei elaborado através de iniciativa popular. E por haver formas de participação direta no nosso regime de governo, é que a nossa democracia, ela não pode ser considerada nem como democracia direta e nem como democracia indireta. Portanto, a nossa democracia, ela é classificada como democracia semi-direta. Ok? Por quê? Porque há mecanismos de participação direta, embora a regra seja a representatividade, embora a regra seja a democracia indireta. Ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui. No próximo encontro, continuaremos estudando o núcleo constitucional. E, olha, aguardo todos vocês. Até breve, um grande abraço para vocês.